Olá, eu sou Jaqueline Eiroso, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar para vocês uma história terrivelmente inesquecível. Inscreva-se no canal para não perder novas histórias tenebrosas, deixe o seu like e, se possível, deixe também um comentário, porque ajuda bastante na divulgação dos vídeos e do canal. O caso de hoje é daqueles casos em que a gente assiste e fica revoltado. E por mais terrível e nojenta que a história seja, quando você assistir, você vai perceber que já viu esse filme, que já viu isso acontecer antes, aqui no Brasil. Eu sempre falo para as pessoas que, para mim, a ingratidão é uma das coisas mais tristes. E nesse caso especificamente, a ingratidão atingiu o seu ápice, o seu limite e acabou resultando na maior traição de todas. O caso de hoje é Diane Snelling e você vai ficar completamente impactado, chocado com o que aconteceu com essa mulher. Diane Mary Morgan Snelling nasceu no dia 14 de abril de 1961 em Wakefield, Georgia County, em Michigan, nos Estados Unidos. Segundo contam os amigos de Diane, ela era uma daquelas pessoas naturalmente iluminada. Ela era conhecida por ser muito bonita, muito doce, sorridente, feliz. Ela era uma daquelas pessoas magnéticas. As pessoas gostavam de ficar perto dela e buscavam estar perto dela, porque eles dizem que ela era muito boa e fazia com que todos se sentissem bem. Depois de conversar com ela, você saía dali se sentindo melhor, se sentindo bem consigo mesmo. Ela era uma dessas mulheres livres, feliz, pra frente, fora dos padrões, gostava de ir em clube de tiro, gostava de pilotar sua moto, que era uma Harley, uma moto poderosa, gostava desse estilo de vida bem diferente. Ela chegou até a fundar um clube de motoqueiros chamado Iron Horse Cruisers, que era patrocinado pela Toyota. A Diane era divorciada 2 vezes e tinha 2 filhos. Apesar de ter seguido sua vida sozinha, sendo mãe solteira com 2 filhos, ela se mudou ali para Georgetown, no Kentucky, começou a trabalhar na fábrica da Toyota e conseguiu se dar muito bem na vida. A Diane era uma pessoa tão solar, tão querida, que até os ex-maridos dela falavam bem dela, e a gente sabe como isso é raro. E apesar de Diane ser uma mulher livre, bem resolvida, tranquilona, quando se tratava dos seus filhos, ela era uma mãe bastante tradicional. Seus 2 filhos eram a sua prioridade máxima e tudo que ela tinha conquistado na vida, sendo mãe solteira, foi motivado justamente pela vontade de dar tudo do bom e do melhor para os seus filhos. Na época dos fatos, em 2002, o filho mais velho, Steven, tinha 19 anos e estava morando fora do estado, e a filha mais nova, Stephanie, estava com 17 anos e morava ali junto com a sua mãe. A Diane era uma mulher bastante sociável, bastante amigável, gostava de curtir, de conversar, de beber, de sair, isso tanto com amigos homens quanto com amigas mulheres. Esse jeitão dela, livre, independente, desencanada, tinha incomodado todos os seus ex-parceiros, ex-maridos, ex-namorados, e grande parte dos seus relacionamentos chegou ao fim por isso, por essa questão do ciúme, da possessividade, dela ser um pouco diferente ali das mulheres daquela comunidade, mas isso nunca a afetou. Ela era de fato um espírito livre. Mas infelizmente essa mulher tão cheia de vida teve o seu destino afetado pela ira de uma pessoa. Chegamos então no dia 6 de junho de 2002, a Diane está sozinha em casa, a sua filha foi dormir na casa de alguns amigos e ela estava descansando. Naquela noite ela pretendia ficar em casa e não pretendia nem ver o seu namorado Terry. Eles apenas se falaram pelo telefone e ela continuou ali sozinha. Quando foi no dia seguinte, depois do almoço, a filha de Diane volta para casa. E quando ela chega, a Stephanie percebe que algumas coisas estão diferentes do normal. A televisão estava acesa, estava ligada, todas as luzes estavam acesas. Isso não era costume, de ficar tudo ligado. Então ela simplesmente subiu e foi para o seu quarto. E quando ela chegou no seu quarto, ela se deparou com uma cena absolutamente terrível. O corpo de sua mãe estava caído em uma poça de sangue e ela estava com muitos hematomas no rosto, com muitos golpes de faca em todo o seu corpo. A Diane estava também nua da cintura para baixo
o que indicava que ela tinha sido vítima de algum tipo de abuso sexual também. A Stephanie então liga imediatamente para a polícia e fala para eles irem até lá porque alguma coisa aconteceu com a sua mãe. Ela diz que ou alguém matou a sua mãe ou a sua mãe cometeu suicídio, né? Não posso falar a palavra inteira. Enfim, a polícia vai rapidamente lá para a casa de Diane e encontram a sua filha Stephanie completamente arrasada, transtornada, trêmula, chorando. Quando a polícia vê o estado, né, do corpo da cena do crime, eles tentam consolar a Stephanie, mas falam para ela que não tem como aquilo ter sido suicídio, né? Eles falam para ela que com certeza aquilo foi um homicídio. A polícia percebe então que ali na residência não havia nenhuma janela, nenhuma porta quebrada, nenhum sinal de entrada forçada. Nada naquela casa tinha sido roubado, tinha sido levado. Ou seja, quem quer que fosse o assassino tinha recebido a autorização de Diane para entrar em casa, ou seja, alguém conhecido. E esse alguém conhecido se sentiu confiante o bastante para tomar um banho no banheiro de cima após o crime. Então, provavelmente era alguém conhecido. No corpo de Diane, como já foi falado aqui antes, teve vários sinais de que ela havia sofrido abuso, né? De que ela teria sido violentada. Só que no lugar daquele material genético produzido pelos homens, que eu não vou falar a palavra aqui, mas vocês sabem o que é. No lugar daquilo, nas partes íntimas de Diane, foi encontrada uma mistura de cabelo, pelos de gato e fibras de algum tecido. Ou seja, ela teria sido violentada com algum objeto. Isso fez com que a polícia concluísse que a motivação principal daquele crime não era sexual. Alguém teria feito aquilo ali para forjar um estupro, para fazer parecer com que Diane tinha sido violentada. E no corpo dela foi encontrado também um pelo, que mais tarde descobriu-se que era um pelo pubiano, e ele foi guardado para análise, pois foi possível extrair ali uma amostra de DNA. Então esse pelo pubiano seria muito importante na resolução do caso. A polícia se preparava então para uma grande investigação, pois sabiam que Diane era uma mulher muito bonita, muito sociável, tinha vários ex-namorados, vários amigos, ex-maridos, vários admiradores. Então, o ódio daquele crime acabou chamando a atenção da polícia, né? Foi um crime de muito ódio. Foram 16 golpes apenas em seu peito, os demais golpes foram no seu rosto, na sua cabeça, né? No seu crânio, no seu escalpo. Então, havia muita raiva ali. A polícia conseguiu criar um perfil do assassino baseado nas características daquele crime. E o perfil desse assassino era alguém de entre 17 e 24 anos de idade, que era pobre ou dependente financeiro de alguém, e um assassino amador, ou seja, seria o primeiro crime dessa pessoa. A polícia trabalha com esses perfis, mas começou ali as linhas de investigação dentro daquela esfera, né? Círculo de amigos, namorado, ex-maridos de Diane. Eu não sei como a polícia cria esses perfis de assassino, mas um dia eu quero muito aprender porque eles sempre acertam. Rapidamente a polícia já recebeu a primeira pista, que veio de alguns vizinhos do outro lado da rua. Eles afirmaram naquela noite viram um homem branco de boné abaixado na frente da casa de Diane, porém ele estava escondido atrás de um arbusto, como se ele estivesse ali espionando e também se escondendo. Só que como não tinha nenhuma característica desse homem para fazer um retrato falado, afinal de contas ele foi visto de costas e de boné, a polícia apenas guardou essa informação. Aliás, guardem vocês também porque é importante. Como de praxe, o namorado de Diane, Terry, era o principal suspeito. Segundo Terry, na noite do crime, ele e Diane não se viram, né? Apenas se falaram pelo telefone, mas ele não foi até a casa dela naquela noite. Eles estavam juntos há apenas 6 meses e eles tinham se conhecido no clube de motoqueiros do qual Diane fazia parte. O namoro deles até que estava indo bem, eles se divertiam, gostavam de fazer coisas juntos. Quando a polícia pergunta para Terry como estava a situação do relacionamento, ele disse que estava tudo ótimo, que estava tudo perfeito, pelo menos para ele. O seu álibi para a noite do crime foi ter ficado em casa utilizando a internet. Ele disse que ficou em casa usando a internet até 11h30 da noite. Após isso, ele desconectou a internet, tá, gente? Esse crime aconteceu em 2002, a internet era diferente de como é hoje. Ele disse que desconectou a internet e foi dormir. Só que esse álibi era bastante fraco.
Afinal de contas, a perícia confirmou que ele desligou a internet às 11h30, mas ele pode ter desligado a internet e saído de casa, não significa que ele de fato tenha ido dormir. Alguns vizinhos relataram ouvir barulhos de uma moto grande ali pela casa da Diane um pouco antes das 11 horas e a polícia pensou que podia ter sido ele. O relacionamento que na cabeça dele estava bom, a polícia acaba descobrindo, através das melhores amigas de Diane, que o relacionamento não era tão bom quanto parecia e que Diane, inclusive, estava pronta para terminar o namoro com ele. As melhores amigas de Diane, Nancy Lusby e Tammy Wynn, procuraram a polícia e contaram que Diane havia confidenciado a elas que ia terminar o namoro, pois não estava dando certo, pois o Terry era caseiro, era mais introvertido, enquanto ela gostava de sair, de se divertir, de curtir, e ele estava meio que querendo cortar as asinhas dela. E a Diane contou também que ele era meio estourado, meio nervosinho, tinha umas crises de raiva, tinha alguns problemas psicológicos, e a Diane não estava gostando de lidar com essa situação e estava pronta para terminar. Então a polícia fez esse questionamento, né? Será que Diane tinha tentado terminar o namoro com ele e ele reagiu da pior forma? A polícia não podia prendê-lo, mas também não podia dizer que ele era inocente. Afinal de contas, o seu álibi era praticamente um neutralizador. E assim que ele forneceu uma amostra de DNA para ser comparado com o DNA daquele pelo pubiano, ele foi parcialmente liberado. Em seguida, a polícia recebeu uma nova pista. Dessa vez, algumas testemunhas relataram ter visto na noite do crime, na frente da casa de Diane, o carro de um dos seus casinhos ali, que se chamava Brad. O Brad morava ali perto, trabalhava também na fábrica da Toyota, e a Diane tinha se envolvido com ele por um tempo. Ela estava gostando bastante dele, queria sossegar com ele, só que ela descobriu que ele era casado. E obviamente ficou furiosa, eles brigaram feio, discutiram e ela terminou tudo. Mesmo assim, ela gostava dele e chegava a esperar, ela esperava que ele terminasse o seu casamento para assumir uma relação séria com ela. Mas ele não quis, ele preferiu continuar mantendo o casamento e terminar o namoro dos dois. Mas ainda tinha ali uma tensão, ele se sentia bastante atraído por ela, ele possuía uma cópia da chave da casa dela e ele era uma pessoa conhecida que ela teria deixado entrar na casa dela. O álibi de Brad é que ele teria trabalhado na fábrica até um certo horário ali da noite e depois ele saiu da fábrica e foi para casa com vários amigos. Esses amigos deixaram ele em casa e quando a polícia confirmou o seu álibi, os amigos realmente disseram que sim, que levaram ele em casa, ele chegou em casa, acordou o filho, então pelo menos naquela noite o seu paradeiro estava confirmado. Ele agia de uma maneira meio estranha, meio misteriosa, mas a polícia descobriu que o comportamento dele é porque ele era casado. Então, assim que ele forneceu amostras de DNA, a polícia tirou fotos aqui do busto dele, dos braços, das mãos. A polícia procurava arranhões, hematomas, pois sabiam que Diane tinha lutado pela vida. Assim que ele colaborou e forneceu tudo isso, a polícia o liberou, pois o seu único crime até aquele momento era ser adúltero. Com o objetivo ali de filtrar as buscas dos suspeitos, o detetive Tom Bell e o patrulheiro Chester Palmer, ambos designados ali para cuidar do caso, eles desconfiavam de um crime passional, pois a Diane recebeu tantos golpes no rosto e alguns assassinos fazem isso conscientemente como uma forma de tentar destruir o rosto da vítima para se livrarem do remorso. Então eles continuaram ali investigando essa linha de ex-parceiros, amigos e possíveis admiradores da Diane. A próxima pista surgiu de uma ligação anônima. Essa testemunha anônima contou à polícia que estava num bar. Enquanto ela estava num bar, ela escutou uma garota se gabando de saber informações únicas sobre o assassinato de Diane. E essa moça disse inclusive que ia sair da cidade. Segundo a testemunha, essa moça tratava-se de ninguém menos que a atual namorada do ex-marido de Diane. O nome da moça era Suzanne e ela era namorada de Doug, que foi o segundo marido de Diane, com quem ela ficou casada por 9 anos. O casamento deles, que durou 9 anos, aparentemente era muito bom, era muito tranquilo, mas na intimidade, Diane contava para as amigas que o Doug era muito ciumento, muito possessivo e totalmente controlador. Mas o que causou o fim do casamento dos dois foi que Diane descobriu que ele tinha tido um filho com outra mulher. Então ela imediatamente pediu o divórcio.
Os dois se separaram, cada um foi para um lado. Só que a Diane, mesmo sendo mãe solteira, conseguiu progredir na vida, conseguiu crescer profissionalmente, se mudar para um bairro bom, para uma casa boa e ter uma vida boa. Enquanto o Doug continuava lá, na mesma vida, morando num estacionamento de trailers, num cargo bem inferior ao dela. Eles trabalhavam juntos na fábrica da Toyota, só que ele era hierarquicamente bem inferior a ela. O seu trabalho ganhava menos, era bem menos importante, ele era tipo um operário. E no trabalho, Doug e Diane Snelling, os dois tinham as mesmas iniciais, D e S. Então todos os e-mails de trabalho de Diane acidentalmente iam parar na caixa de entrada dele. Ou seja, vendo os e-mails, ele era testemunha ali do quanto ela estava indo bem, do quanto a Diane estava prosperando e conquistando as coisas. E a polícia acreditava que o crime podia ter sido motivado por uma inveja dele. O seu álibi era estar em casa dormindo com a namorada. Quando a polícia procura a namorada para confirmar o álibi, ela não confirma, mas também não nega. Ela diz que realmente ele estava em casa dormindo com ela, mas se ele quisesse ter saído, ele poderia ter saído e ela não teria notado. Então, mais uma vez, temos um suspeito aí com o álibi meio neutro. O Doug fornece as amostras de DNA que a polícia precisa e então é parcialmente liberado. Mais uma pista é recebida então. 2 dias antes da morte de Diane, tinha acontecido um incidente com ela. Ela viajava bastante a trabalho e tinha ido a Chicago para fazer coisas da empresa. Lá em Chicago ela alugou um carro e lá na locadora de carros ela acabou esquecendo a sua carteira com todos os seus documentos. Um homem então chamado Walter ligou para ela e disse que estava lá na locadora de carros e que tinha achado a carteira dela. Ela então pediu para que ele deixasse a carteira lá na locadora de carros, que ela ia até lá buscar. Mas o homem estranhamente não quis fazer isso. Ele disse que queria encontrá-la pessoalmente para entregar a carteira, mesmo que isso significasse que ele teria que fazer ali uma pequena viagem para encontrá-la. Provavelmente ele viu as fotos, né? Ele viu tudo na carteira dela, porque ele conseguiu até o telefone, e ele provavelmente se sentiu atraído, né, pela beleza de Diane. E Diane, mesmo um pouco assustada, desconfiada, ela aceita porque ela quer pegar sua carteira de volta. Ela marca de encontrar com ele ali na cidade. Só que a Diane também não era boba. No momento em que ela foi encontrar o Walter, ela levou 2 amigos do trabalho, chegou lá, pegou a carteira e se mandou. O Walter ficou visivelmente desapontado com isso. Pelo jeito ele tinha alguma intenção ali de conversar ou de tentar alguma coisa com ela. Provavelmente por ter visto as fotos, ele deve ter interessado. Então, será que ele teria feito alguma coisa com Diane? Será que ele era algum tipo de perseguidor e a teria matado? A polícia ali do condado entra em contato com a polícia de Chicago e pede que eles investiguem aquele homem para saber se ele está de alguma forma envolvido na morte de Diane. Mas a polícia de Chicago consegue confirmar o álibi dele, que era de trabalho, e ele estava em Chicago. Ele não saiu de Chicago naquela noite e não teria como o Walter ter cometido um crime em Georgetown. Então ele também é liberado. O maior medo da polícia era que o caso estagnasse e acabasse sendo arquivado ou algo assim, pois um crime tão violento dessa magnitude não poderia ficar em aberto. Afinal, o assassino poderia fazer isso com outras mulheres, com outras pessoas. Alguns meses a investigação dá uma desacelerada, até que um relato completamente chocante é recebido pela polícia. Esse relato veio então de um presidiário chamado Richard, que estava preso no condado de Scott. Richard contou que o seu companheiro de cela se chamava Tim Crabtree e havia chorado ao lado dele e lhe confidenciado que havia participado de um assassinato em Georgetown, da morte de uma mãe solteira de 42 anos. Tim Crabtree contou a ele fatos únicos, exclusivos, informações sobre o caso que não tinham ido a público. O Tim conta que um amigo dele veio pedir-lhe ajuda para matar essa mulher, veio lhe pedir dicas de como matar uma pessoa sem fazer muito barulho em um bairro residencial, e Tim conta que ele participou do assassinato. O prisioneiro até relata que ensinou a esse amigo a esfaquear o pulmão para que a vítima não grite. Não se sabe se essa dica é verdadeira ou alguma coisa assim, mas uma coisa a gente sabe: esse amigo que pediu ajuda para cometer assassinato é alguém familiar. Se chama David Dressman, o genro de Diane. E o Tim continuava falando. Ele contou inclusive que sabia qual era a arma usada para matar Diane. Era uma faca roubada do restaurante onde David, o genro,
trabalhava. Tim conta que participou do assassinato e saiu um pouco antes, ficando escondido na frente da casa, abaixado atrás de um arbusto. Então, sim, aquela testemunha tinha visto uma pessoa suspeita no lugar e, de fato, era um dos assassinos. Tim conta que cometeu o crime junto com David Dressman, o genro, e Stephanie Olson, a filha de Diane. De fato, um dos vizinhos, chamado Joe, que era mecânico ali da região, afirmou à polícia que teria visto o carro de Stephanie na frente da casa naquela noite. E ele disse que tinha certeza de que era o carro dela, pois ele mesmo era um mecânico e já tinha consertado aquele carro. Inicialmente, a Stephanie, a filha, disse para a polícia que ela não estava em casa naquela noite. O seu álibi era ter ido passar a noite fora, na casa de alguns amigos. E só ter voltado para casa no dia seguinte, depois do almoço, quando encontrou a mãe morta. Só que os amigos dela desmentiram totalmente essa história. Disseram que durante a noite, ela e o namorado saíram por cerca de 1h30. Voltaram e depois saíram por mais 1 hora. Ou seja, o total de 2h30. Tempo mais do que necessário para cometer um crime e limpar tudo. Tomar um banho e sair da cena do crime tranquilamente. Vocês lembram, né, lá no começo do vídeo que a polícia falou que o assassino era alguém de casa, pois nunca que um invasor teria a coragem de subir e tomar um banho na casa da sua vítima. E sobre a arma do crime, de fato, o Tim realmente estava falando a verdade. A polícia foi até o restaurante onde David Dressman, o genro, trabalhava e perguntaram ao dono do restaurante se havia desaparecido alguma faca. E o dono do restaurante disse que sim, que tinha desaparecido uma faca e mostrou para a polícia o conjunto de facas. A polícia levou uma para os peritos e os peritos confirmaram que, de fato, uma faca igual àquela tinha sido usada na noite do crime. A polícia começou então a se lembrar da chamada que a Stephanie fez para a polícia no momento em que achou o corpo da mãe sem vida. O patrulheiro Palmer a definiu como uma pessoa totalmente fria, totalmente sem emoção e totalmente sem sentimentos. E ela chegava a insultar a polícia, questionando se aquilo não teria sido um suicídio, como se fosse possível alguém ter feito algo, um ataque daquele consigo mesmo. Para fechar o caso, o DNA de David Dressman, o genro, foi encontrado naquele pelo pubiano, que então pertencia a ele. Foi encontrado sangue de David, o genro, e de Stephanie, a filha, no box ali do banheiro, no local de tomar banho, pois ambos também se feriram no ataque, devido ter sido um ataque tão violento. Além disso, Stephanie carregava em seu corpo as cicatrizes que sua mãe deixara enquanto lutava pela vida. A polícia de fato tinha fotografado todos os suspeitos em busca de marcas, hematomas, mas não tinha encontrado nada. Pois bem, essas marcas estavam em Stephanie. A polícia sabia, conforme tinha montado aquele perfil, que eram assassinos amadores. Afinal de contas, eles tentaram dar os golpes de faca no crânio, né? E eles não sabiam que o crânio é uma região muito dura, muito resistente, e a faca escorregaria, cortando a mão deles, ferindo eles mesmos. E foi exatamente isso que aconteceu. Por isso que o crânio de Diane estava tão golpeado e o seu scalpo quase foi tirado fora. Mas aí a gente se pergunta, né? Por que tanto ódio? Por que Stephanie, a filha, e David, o genro, fizeram isso com Diane? O casal estava junto há apenas 10 meses e o comportamento de Stephanie, que já não era muito bom, agora ao lado do rapaz, decaía cada vez mais. A mãe não estava contente, sabia que aquilo não era o melhor para sua filha e no final das contas ela tinha razão. O David era violento, ele mesmo se definia como um maluco, como um doido, como um valentão e até se gabava de ter um parente serial killer, como se isso fosse motivo para se gabar, né, gente? Mas enfim. Stephanie pediu para sua mãe se o David podia ir morar com elas. Mas é claro que a Diane negou, disse que não ia aceitar ele morar lá junto, que a Stephanie ainda tinha 17 anos e deveria obedecê-la. E mais, ela disse que queria que a Stephanie parasse de ver o namorado, pois não estava contente com o relacionamento dos dois. Elas brigam feio e nesse dia o casalzinho foge. Só que a Diane, como uma boa mãe, né, sabendo que a sua filha era imatura, era rebelde, era burra e tinha só 17 anos, aciona a polícia e a polícia consegue encontrar o casal lá na fronteira da Geórgia. A polícia separa o casal, devolve Stephanie para sua mãe.
e quando ela chega em casa, as duas brigam feio. Stephanie vai literalmente para cima da mãe, agredindo a mãe com socos, com tapas. A Stephanie, ela era mais grandona, assim, proporcionalmente ela era muito mais forte do que a Diane. A Diane era bem magrinha, bem sequinha, então ela estava em desvantagem. E mesmo assim a Diane só se defendeu. Ela contou para suas amigas dessa briga e até chorou. Ela disse que estava com medo, que achava que a filha poderia fazer alguma coisa com ela. Um pouco antes ali do crime, o Tim Kravitz estava livre e foi procurado pelo casalzinho, que pediu ajuda para ele para dar fim na mulher. E ele aceita. E na noite do dia 6 de junho de 2002, a Diane está em casa descansando depois de ter trabalhado o dia inteiro. E o Tim chega e fica lá fora. O casal entra, começa uma discussão com Diane. A Diane já não aguentava mais essas discussões e vai para o segundo andar. Nisso, o Tim entra na casa e lá em cima os três atacam a mulher e fazem tudo que já foi descrito aqui. Um ataque totalmente maldoso, totalmente covarde, totalmente injusto, né? Eram 3 pessoas, sendo 2 homens. Nunca foi descoberto quem fez o quê, quem golpeou aqui, quem golpeou ali, quem fez aquilo lá. Os 3 nunca contaram o que aconteceu, mas o que se sabe é que provavelmente foi Stephanie e David quem aplicaram a maior parte dos golpes com a faca, e o Tim teria ajudado a segurar. A polícia sabe disso por causa do ódio do crime, né? Da natureza de um crime tão violento, tão humilhante, de deixar a mãe naquela situação. Aquilo era muito ódio envolvido. Mas o que a polícia sabe é que, de fato, a Stephanie e o David literalmente montaram em cima da Diane para aplicar aqueles golpes. Por isso a única defesa que ela tinha era as suas mãos. Por isso que ela deixou aqueles hematomas, aqueles arranhões. Mas ainda assim, ela acabou perdendo. A polícia acredita que tenha sido ideia de Stephanie violentar a mãe ali com um objeto para parecer que foi abuso, por causa que ela tinha namorado, por causa que ela tinha admiradores. E nisso a gente já vê o quão doente e perturbada é essa moça, essa mulher, né? Depois de todo o crime ainda, o casalzinho tomou banho, deu uma limpada na casa e foram ainda para um motel. E agora a polícia tinha a história, motivação, tinha testemunhos, tinha provas circunstanciais e principalmente tinha DNA de todos os acusados na casa, na cena do crime e no corpo de Diane. O patrulheiro Chester Palmer conhecia Stephanie desde criança e fez questão de ir lá declarar a sua prisão. Inclusive ele fez questão de prender primeiro a Stephanie e só depois o David Dressman, e o Tim já estava preso por ter cometido um outro crime mais leve. O casalzinho já estava até se gabando de que nunca mais teriam problemas financeiros e de que nunca mais iam se preocupar com nada. Uma outra motivação é que Diane tinha um seguro de vida de $500 mil, no qual Stephanie, quando fizesse 18 anos em breve, herdaria metade disso, 250 mil. Por isso ela achou que a sua vida estaria perfeita dali pra frente. Só que graças a Deus ela nunca botou a mão nesse dinheiro, pois uma vez que foi descoberta toda essa trama, ela jamais saiu da cadeia. Então, os 3 acusados, Stephanie Olson, David Dressman e Tim Crabtree, os 3 ficaram acusados como cúmplices de homicídio, já que eles nunca contaram de fato o que aconteceu naquela noite, quem fez mais, quem fez menos. O que se sabe é que os 3 conspiraram e os 3 juntos foram considerados culpados. A Stephanie foi julgada em maio de 2005 e ela pegou 25 anos. O David foi julgado em junho de 2006 e pegou 20 anos, um pouco menos, já que a vítima não era a mãe dele. E o Tim Crabtree pegou 6 anos, porque se não fosse ele, talvez essa história nunca tivesse vindo à tona e a Stephanie e o David estariam por aí fazendo vítimas até hoje. O grupo de motoqueiros Iron Horse Cruisers, do qual Diana fazia parte, realizou uma linda homenagem à sua integrante mais amável, mais livre, mais sorridente, que infelizmente deixou muita saudade. A Diane foi mais uma vítima mortal aí da maldade pura, egoísta, que não perdoa nem a mãe, que coloca os seus interesses imediatos ali na frente de qualquer coisa. A Diane já tinha dito para Stephanie que logo ela faria 18 anos e que ela poderia ir para onde ela quisesse, com quem ela quisesse, fazer o que ela quisesse. Então a Stephanie podia ter esperado, podia ter feito qualquer outra coisa,
Mas eu sempre falo, as pessoas podres, elas sempre vão escolher o caminho da maldade, porque são pessoas más, porque são pessoas ruins. A Stephanie foi a ré mais fria e tranquila. Ela agia como se tivesse cometido uma pequena infração e só demonstrou alguma emoção, algum sentimento, alguma lágrima no momento em que ouviu a sentença e que soube que ficaria por mais de 2 décadas presa. Sendo que a sua sentença foi até generosa. Eu acredito que as leis de estado para estado lá nos Estados Unidos são diferentes em relação à pena. A maioria dos casos que eu conto aqui são penalizados com pena de morte. Eu acredito que as leis lá do Kentucky sejam um pouco mais brandas em relação a isso. Então a sentença dela até que foi bem generosa. Eu, como mãe, como mulher, como ser humano, fico muito triste mesmo em pensar que a última coisa que a Diane viu foi literalmente o rosto do mal, de um demônio, e a constatação de que ela tinha dado à luz uma assassina, um monstro. Caso pesado, né, gente? Esses casos aí, eu lembrei muito da Suzanne von Richthofen, porque é uma coisa que nós, pessoas normais, que temos empatia, que temos amor, que temos apreço pelos nossos entes, a gente não consegue entender por que algumas pessoas preferem trilhar esse caminho do mal, esse caminho de destruição, ao invés de qualquer outra coisa que poderia ter feito. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e de deixar um comentário. Até o próximo vídeo, então. Tchau!